Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos da segunda lei de Mendel. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Em continuidade com seus estudos e experimentos com as plantas da ervilha, Mendel aumentou mais ainda o nível das suas observações. Ele passou a analisar agora a herança de dois caracteres ao mesmo tempo. E os resultados desses experimentos foi o que deu origem à segunda lei de Mendel, que é definida como a lei da recombinação, ou lei da segregação independente dos fatores. Mas o que isso quer dizer? É o que vamos aprender neste vídeo. A segunda lei de Mendel trata da herança simultânea de 2, 3 ou mais caracteres. Assim, temos o dihibridismo, o trihibridismo ou o polihibridismo. Isso quer dizer que são cruzados diferentes fatores da planta da ervilha. Quando falamos na análise de dois fatores, estamos falando, por exemplo, que além de analisar a cor da ervilha, Mendel também analisou a textura dessa ervilha. Com isso, ele pôde fazer experimentos onde foram cruzadas plantas de ervilhas que, em uma autofecundação, ou seja, cruzamento da parte masculina com a parte feminina de uma mesma planta, originariam sementes amarelas com texturas lisas, com plantas que originariam somente sementes verdes, com textura rugosa, sendo assim consideradas plantas puras, para essas duas características. O primeiro estágio desse experimento é chamado de geração parental, que é indicado pela letra P. Nesse cruzamento, são usadas plantas com ervilhas duplo-homozigóticas dominantes, para os caracteres de cor amarela e textura lisa, e plantas de ervilha duplo-homozigóticas recessivas, para a cor verde e textura rugosa. Após esse cruzamento, os dois caracteres que dominavam a herança tinham uma cor amarela e a textura lisa, o que já era esperado por Mendel, por serem as características dominantes do experimento. E as sementes que resultaram desse cruzamento fazem parte da geração F1. Mendel percebeu que esses resultados coincidiam com os resultados obtidos quando usou apenas um fator de cor da semente, nos estudos da primeira lei. Na sequência dos resultados da geração F1, que geraram somente ervilhas de cor amarela e textura lisa, Mendel deixou que as plantas germinadas sofressem um processo de autofecundação. Ou seja, depois que as características das ervilhas amarelas e lisas cruzassem com elas mesmas para obter novos resultados e, consequentemente, observar as suas características separadamente. E o resultado foi impressionante para ele. De 16 ervilhas geradas, 9 ervilhas eram de cor amarela e textura lisa. 3 ervilhas dessas 16 eram de cor verde e textura lisa. E também 3 ervilhas dessas 16 eram de cor amarela e textura rugosa. E apenas uma ervilha dessas 16 eram de cor verde com uma textura rugosa. Com esses resultados, Mendel pôde tirar algumas conclusões após esses experimentos. Ele levou a concluir que o fato de uma semente ser lisa ou rugosa não depende de ela ser de cor amarela ou de cor verde. Assim, a herança do caractere de textura da semente independe da herança do caractere de cor da semente. Por exemplo, além das duas características das ervilhas na geração parental, que são amarela e lisa, e da verde e rugosa, duas novas características apareceram após o cruzamento entre os descendentes da geração F1, que são sementes amarelas e rugosas e sementes verdes lisas. Não só com experimentos com esses dois fatores, mas com todos os outros fatores relacionados com a planta da ervilha, Mendel obteve sempre essa independência na transmissão hereditária. E observou que, realizando experimentos semelhantes para os vários pares de caracteres selecionados, verificou que os resultados iam se repetindo. Com isso, ele pôde formular a sua segunda lei, ou princípio da distribuição independente dos caracteres, que diz que, na formação dos gametas, o par de fatores responsáveis por uma característica separa-se independentemente de outro par de fatores responsáveis por uma característica.
Pode ser descrita também como: os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos separam-se independentemente na formação dos gametas. Assim como acontece na primeira lei, na segunda lei também ocorre pela divisão celular por meiose. E o que Mendel observou após essa divisão foi a proporção de fatores de 9:3:3:1, o que diferencia da proporção da sua primeira lei, que foi de 3:1. Após todos esses experimentos e os seus trabalhos de ter baseado apenas em uma espécie de planta, os princípios anunciados nas suas duas leis aplicam-se a todos os organismos da reprodução sexuada. Apesar de seus estudos e experimentos com a planta da ervilha forem considerados controversos no início e ficando esquecidos por um longo período, eles influenciaram os estudos da biologia como um todo, dando origem a todas as descobertas posteriores sobre as características hereditárias e na genética. A segunda lei de Mendel mostrou que os fatores que controlam a herança fenotípica de um determinado organismo são herdados de formas separadas, ou seja, de forma independente de outro fator. Assim, uma característica não depende de outra para que ela exista. Essas descobertas ganharam aceitação e se tornaram muito importantes para a compreensão da biologia moderna e contribuição primordial para os estudos da genética. Essa é a segunda lei de Mendel, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.